Olá, terceiro ano. Nós vamos começar a estudar o reino dos fungos. Na plataforma Uno, nos recursos digitais, vocês têm um quadro resumo, uma síntese em slides e esse material que eu estou preparando para vocês sobre os fungos. Todos os fungos são heterótrofos por absorção. Há fungos unicelulares e multicelulares. As células são sempre eucariontes. As hifas nos fungos, as hifas que compõem o micélio, liberam enzimas digestivas que atuam extracelularmente. Elas degradam as substâncias orgânicas presentes no substrato. As hifas absorvem os produtos da digestão e os utilizam como fonte de energia e matéria-prima necessária para a sobrevivência e para o crescimento. Na taxonomia dos fungos, nós temos alguns filos. Os filos são agrupamentos de fungos de acordo com características, como, por exemplo, o ambiente onde eles são encontrados, os tipos de hifas e a estrutura corporal desses fungos. Nesse slide estão os quitridiomicetos e os zigomicetos. Nesse slide, nós temos o filo dos ascomicetos e os basidiomicetos. O queijo gorgonzola, assim como a maioria dos queijos, é a partir do processo de fermentação. Uma das importâncias do grupo dos fungos, a importância econômica e industrial e produção de alimentos. Outro exemplo de fungos são as orelhas de pau e as trufas. O fungo Penicillium notatum é o fungo responsável pela produção do primeiro antibiótico. A relação ecológica entre o fungo e a morte das bactérias que ele pode provocar é conhecida como relação amensalismo ou antibiose. Nesse caso, o fungo produz uma toxina que mata um ser vivo. A micologia é a área de estudo dos fungos e as micoses são as doenças causadas por fungos. Podem ser doenças da pele, das mucosas, inclusive micose na córnea, nos olhos. Micose nas unhas e também podemos ter as micoses entre os dedos dos pés. Os fungos preferem locais úmidos e com bastante matéria orgânica. A candidíase é uma doença causada por fungo, pode ser oral, vaginal e em outros órgãos do corpo também. A mais conhecida é a Candida albicans. O fungo Saccharomyces cerevisiae, conhecido popularmente como levedura, ou levedura de padeiro, ou levedura da cerveja, é o fungo microscópico mais conhecido como fungo da fermentação alcoólica. A fermentação alcoólica tem papel milenar na produção de pão e bebidas alcoólicas, devido à capacidade de realizar a produção do etanol, do álcool,
e de dióxido de carbono através do consumo da queima da glicose, dos açúcares. A fermentação alcoólica é um processo de produção de energia exotérmico, onde o combustível é sempre um carboidrato, a glicose, e há a produção então de álcool, gás carbônico e energia. O gás carbônico, o dióxido de carbono, é responsável pelo crescimento da massa dos pães, por exemplo. Os líquens são associações de algas e fungos ou de cianobactérias e fungos. A relação ecológica é do tipo mutualismo. A reprodução dos líquens é de forma assexuada por produção de fragmentos, esporos e sorédios. Os sorédios constituem uma estrutura formada por algas envoltas por hifas dos fungos. O conjunto de hifas no fungo recebe o nome de micélio. As hifas são classificadas em septadas e cenocíticas. A reprodução dos fungos ocorre por meio de esporos. Quando encontra condições apropriadas, ele germina e origina uma hifa, que cresce e se ramifica, produzindo um novo micélio. Durante os processos de reprodução sexuada, alguns fungos formam hifas especiais, formando o chamado corpo de frutificação, que é um exemplo, o cogumelo e a orelha de pau.